a gente não vê discussões sobre novos caminhos de riqueza, que é o ajuste da nossa vida diante de Deus. Não é engraçado? Vocês não acham engraçado? Eu acho. Como eu sei contar piada interna, eu rio sozinho das coisas que eu acho engraçado. Passo o dia rindo, sozinho. Porque nada afeta a minha vida. Eu sei quem é meu Deus. Eu sei do que Ele é poderoso. Eu sei que eu sou dependente dEle. Se Ele falhar, eu estou lascado. Então meu negócio é com Ele. E tomara que permaneça assim, né? Vamos fechar os nossos olhos. Feche um pouquinho seu olho. Quem sou eu para o Senhor? Quem sou eu para o Senhor? Qual é o meu nível de intimidade com o meu Senhor? Qual é o meu nível de acesso ao seu coração? Qual o nível das coisas, da aceitação daquilo que eu proponho para Ele? Qual é o meu nível de intimidade? Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te rendemos graças, te adoramos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. E como é bom, Pai, poder vislumbrar profeticamente tudo aquilo que o Senhor está preparando nesses dias. Como é bom quando parece tempo de derrota, o Senhor nos traz a visão da vitória. Quando as palavras são duras, o Senhor nos envia palavras de esperança e de poder e de glória. E eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade dessa noite, de poder ministrar a palavra, reconhecendo, Pai, que preciso do Senhor, preciso do Teu Santo Espírito, preciso da Tua inspiração, preciso do Seu mover, Pai amado, em nome de Jesus. Me abençoa, Pai, abençoa a igreja, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra seu livro no livro de Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2. Pedi para a Zelinha vir aqui para ler aqui para mim. É. Oi? É melhor aqui. Do 1 ao 8. Neemias 2, do 1 ao 8. No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando lhe trouxeram o vinho, eu o tomei e o dei ao rei. Nunca antes eu estivera triste na presença dele. Assim, o rei me perguntou: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Não é isto, senão tristeza de coração. Temi sobremaneira. Mas disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo? Disse-me o rei: o que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e respondi ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo achou favor em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto a ele, me disse: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, de sorte que marquei certo tempo.
Disse mais ao rei: se for do agrado do rei, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda a floresta do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa que eu houver de ocupar. Graças às graciosas mãos de Deus sobre mim, o rei me concedeu os meus pedidos. Diga comigo, o rei concedeu os meus pedidos. Diga para o seu irmão, o rei concedeu os meus pedidos. Isso te alegra? Isso é uma boa notícia para você? Que o rei atendeu os seus pedidos? Amém? E no mês de abril nós estamos debaixo dessa palavra profética. Dessa palavra que o Senhor nos deu no primeiro dia do mês, sobre Neemias, sobre a reconstrução. O mês de Nisan é o mês de abril, mas isso é apenas uma ilustração. Senão daqui a pouco todo mundo vai pensar que o mês de abril é o mês de Neemias, é o mês que o rei atende seus pedidos. Não, eu estou usando isso como aproveitando um gancho. Dentro do mês de abril, o Senhor deu isso. Então, senão a vida da gente fica enfadonha. Escolher os 12 meses da Bíblia, cada mês é o mês daquilo, da palavra, e a gente passa a vida inteira. Esse é o tempo que Deus diz, o rei atendeu os meus pedidos. Isso é o que importa. Se é em abril, se é em maio, se é em junho, se é julho, se é agosto, se é à tarde, se é amanhã, mas que a gente tenha esse entendimento. Porque é assim que se começa a formar doutrinas. Assim que começa a formar uma religião, quando você começa a definir algumas coisas e ajustar e associar, e ligar coisas que não tem nada a ver. Amém? E eu tomei a palavra como uma verdade. E essa palavra eu falei, é uma verdade para esse mês. Eu quero viver isso, eu quero ver os meus pedidos aceitos. Eu quero ver os pedidos dessa casa aceitos pelo Senhor. Porque nós estamos vivendo isso, nós estamos nessa perspectiva. Nós estamos nessa dimensão dos pedidos aceitos. Nós estamos na dimensão de transformação. Nós estamos na dimensão de reconstrução de muros. Ele fala aqui para a reconstrução dos templos, dos sepulcros, restauração dos fundamentos, de onde estavam os seus pais, aonde estava a fé dos seus pais. E Neemias quer viver isso. Ele quer restaurar uma fé, ele quer restaurar um culto a um Deus, ele quer restaurar a moral de um povo, ele quer restaurar a autoestima de um povo. Ele não está tão preocupado com o muro, ou ele está mais preocupado com um povo que precisa ser restaurado, um povo aviltado, um povo derrotado, um povo que perdeu toda a sua condição, um povo que deixou os preceitos do Senhor, um povo que começou a casar com mulheres estrangeiras, começou a casar com homens estrangeiros, um povo que começou a abandonar os princípios de Deus. Neemias está preocupado com isto. Ele não está preocupado com a obra de engenharia que ele ia fazer. Ele deu sua vida por isso. E eu acho tremenda essa frase, o rei concedeu os meus pedidos. O rei concede os meus pedidos diariamente. O rei concede os meus pedidos o tempo todo. Ser atendido pelo rei não é algo esporádico na minha vida. E tenho certeza que também não é na sua. Deus atende os seus pedidos todos os dias. Todos os dias você vive. E ele diz, e eu gosto disso, o rei atendeu os meus pedidos. Já estou satisfeito. E é interessante que o rei Artaxerxes, que é o nome do rei, era um rei apostólico sem ser. Porque quando Neemias começa a falar daquilo que era o seu desejo, quando Neemias começa a falar daquilo que era o seu alvo,
o rei faz questão de enviar a Neemias. Neemias não foi solto. Essa é uma das questões tremendas da igreja hoje. Tem gente que gosta de viver solto. Tem gente que não gosta de falar, não é da satisfação. A questão do apostólico não é da satisfação, a questão do apostólico, a questão da paternidade é para dar sentido na sua vida, é para dar sentido naquilo que você faz, é para te enviar debaixo de uma unção poderosa aonde quer que você vá. É para isso que é enviado. É para isso que se ora enviando alguém. E as pessoas fazem discussão também nisso. Não, o que é esse apóstolo? Eu não penso nada, eu não preciso de satisfação para nada. Eu não quero saber se você vai para Campos do Jordão, se vai para Batuba, se vai para Mato Grosso, se vai para Miami, se vai para Chicago, se vai para o Japão, se vai para a Rússia, vai para onde quiser. Agora, se você quer ir aonde você vai, com uma credencial, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Aí são outros 500. Aí a coisa muda de figura. E também não estou bravo não fico olhando para mim com essa cara. Que eu estou bravo, estou apenas ensinando e falando aquilo que é uma realidade da igreja. Aquilo que é assunto de discussão entre as pessoas. Está certo enviar, não está certo enviar, está certo paternidade. Não, se você não crê, anda solto. É questão de decidir pela bênção. Quando eu vou viajar, eu sempre peço para ser enviado. Eu nunca vou sem ser enviado. Peço para os pastores que estão comigo, para o Kiko, para a Leila, para a Suzana, para a Fernanda. Põe a mão na minha cabeça, eu quero ser enviado. Eu quero unção sobre a minha vida. E eu vou explicar para vocês mais na frente o porquê disso tudo. O rei, além de ser um rei apostólico, ele colocou marcas em Neemias. E essas marcas eram as cartas, porque o rei mandou cartas a respeito de Neemias. Isso eram marcas que trazia Neemias. E o rei fez mais ainda, enviou oficiais do seu exército e cavaleiros, acompanhando a Neemias. A Neemias não foi sozinho. Ele foi enviado juntamente com os oficiais do rei. Ele foi acompanhado. Como eu gosto quando o Senhor me envia, e Ele envia comigo a milícia celestial. Como é gostoso quando eu saio viajar e eu sinto os anjos dele comigo. Porque eu sei que quando os anjos deles estão comigo, ninguém me barra, nada dá errado, Ele me sustenta, Ele me segura. E assim que nós andamos, nós temos um rei, o apostólico. Ser apóstolo é ser enviado. Ser um povo apostólico é um povo que é enviado. Eu não estou nem aí se você não viveu isso. Eu não faço disso uma discussão doutrinária ou teológica. Eu sei que na minha vida funciona e que nós estamos vivendo o período da segunda reforma. E acabou. É dimensão de fé. É que nem o dízimo. O dízimo é uma questão de fé. Só faz se tiver fé. Toda argumentação em volta é tudo balela. Não tem fé para entregar o seu dízimo, porque não crê que Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Porque se não tivesse, se tivesse essa fé, seria o primeiro a dar. Agora busca, porque vai faltar na minha conta, vai faltar na minha casa. Não sei se Deus é mentiroso. Então nós transformamos em dificuldade coisas que estão relacionadas ao nosso coração. Coisa que está relacionado à minha falta de fé. É que nem fazer corte. Isso é fé. Nada mais do que isso. Eu tenho fé que fazer corte é o melhor para a minha vida.
Ah, não, eu não tenho fé para isso. Se eu não der uns pega no meu namorado, se eu não deixar ele louco, ele não vai casar comigo. E daí embarca e vê o resultado da vida. Então é fé. Tudo na nossa vida, a reforma protestante foi por causa dessa palavra. Nós vivemos pela fé. Isso criou, até hoje está discutindo, católico e os evangélicos. Tudo na minha vida é por fé, tudo que eu faço eu creio. E nós precisamos entrar nessa dimensão. Tudo que fizer, faça por fé. Tudo. Não fique preso nas outras coisas. Neemias anda o tempo todo debaixo de envio. O tempo todo Neemias estava debaixo de envio. Todos que olhavam para Neemias sabiam que ele tinha sido enviado. Todos que olhavam para Neemias sabiam que ele havia sido enviado para aquela missão. Porque onde ele ia, os oficiais, onde iam os cavaleiros do rei, não tinha jeito de ele andar naquela dimensão que ele andava, se ele não fosse enviado. Nós não temos condição de andar na dimensão que nós andamos de fé, se as pessoas não veem, todo mundo vê que nós somos enviados, todo mundo vê que nós somos um povo diferente, todo mundo vê que nós temos atitude diferente, todo mundo vê que nós ensinamos os nossos filhos de forma diferente, todo mundo vê que nós tocamos os nossos negócios de forma diferente, porque nós somos enviados para isto. E assim era Neemias, todo mundo que olha, quem olhar para mim, aonde eu entrar, tem que dizer, aí está um homem de Deus. Porque nós somos enviados. Eu não quero que tenha dúvida, se eu sou de Deus, se eu sou do diabo, aonde eu entro. Eu não preciso dizer quem eu sou, porque a pessoa fala, o Senhor é de Deus, o Senhor me traz uma paz. Quem é que já passou por isso? Levante a sua mão. Aí, ó, quantas pessoas têm essa experiência? Enviado. Neemias foi enviado, era visível. É visível. Pergunta para o seu irmão, é visível que você é um enviado por Deus? É visível. É visível. Ó, suas atitudes. Oh, Jesus. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Só é enviado quem você conhece. Por que Jesus não enviou a multidão? Por que Jesus não enviou a multidão? Por quê? A unção estava sobre ele. Porque ele não falou para aqueles 5.000 homens, mas as mulheres, vai todo mundo enviado, não. Ele escolheu 12 para enviar. Porque sabe qual a questão do enviado? Você só envia em quem você confia. Só é enviado quem gosta da confiança. Não é vai quem quer. Não é, Ezequiel? Tem muita gente que está aí, não foi enviado para nada, e vai chegar em nada. A questão de envio é uma questão de intimidade. Eu mandei para Uberaba, mandei a força de expressão. A Suzana está indo para Uberaba ministrar escola de profetas. Foi ela e a Lili. Por que eu mandei essas duas? Por que eu mandei a Suzana? Primeiro que o assunto é profético. E ela é da minha confiança. Porque quando ela está falando lá, o apóstolo Hélio que está falando. Então eu tenho confiança nela. Quando eu envio a Zelinda para um congresso, é porque eu confio. Ser enviado é questão de confiança. Diga aqui, o reino não é o vai quem quer. Tem muita gente que acha que a igreja vai quem quer. Chega de qualquer jeito, dá uns pulinhos,
Não é. Pode ficar sossegado. Pode ficar sossegado. Enviar é para quem se confia. Quando Deus olhou para mim e falou, ele vai ser apóstolo, ele confiou na minha vida, ele desprezou a minha história, ele desprezou o meu passado, ele desprezou tudo e falou, eu vejo algo nele e esse homem é o homem da minha confiança. E por que ele confiou em mim? Porque eu passei pelas durezas da vida. Porque ele viu que eu fui abrindo mão durante a minha vida por ele. Ele foi vendo que durante as minhas lutas, as minhas dificuldades, nunca murmurei. Ele foi vendo que eu nunca fui desleal. Ele foi vendo que eu nunca traí ninguém. Daí ele falou, eu confio em você, você é meu apóstolo. Porque eu tenho caminhada com ele. Você que é ministro tem que dizer isso, eu sou ministro porque eu tenho caminhada com ele. Ele confia em mim e por isso ele me enviou. E por isso ele me enviou. Não porque ele precisa de gente. Ele não precisa de um grande exército. Só precisa que ele confie. Só precisa que ele confie. E o relacionamento de Neemias com o rei era, era tão especial que o rei atendeu os seus pedidos. O relacionamento de Neemias com o rei era algo especial. Diga para o seu irmão, o relacionamento de Neemias com o rei era algo especial. Era algo diário. Vou voltar lá no verso 8. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade e do templo, para os muros da cidade. A preocupação, e para a casa que eu vou morar. Ao nível de cuidado, a preocupação com a casa que Neemias ia morar. O rei se preocupa com todas as coisas. Quando você é enviado, Neemias pediu madeira, não só para as portas, não só para o templo, não só para os muros, mas também para que construísse a sua casa. Ministro, levante a sua mão, você que é enviado, você que é enviado. Deus tem madeira para você construir a sua casa. Deus tem madeira para você construir a sua casa. Você pode construir a sua casa. Paulo diz que o obreiro é digno do seu salário. Essa questão da carta é que para Neemias passasse por terras de outros reis, de outras nações, sem ser barrado, até que chegasse ao seu destino. O rei deu uma carta para Neemias. Fala, Neemias, aonde você passar, os caminhos vão se abrir para você. Nenhum rei foi capaz de deter Neemias quando você leva uma carta do rei. Quando você leva uma apresentação do rei. Quando você é enviado. O rei tem escrito cartas a nosso respeito. Neemias transitou por nações, por estados, com uma carta. Quando você é enviado, você anda com uma carta. Uau, vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Quando vocês são enviados, vocês vão com uma carta.
do rei. A Natália foi para São José com uma carta de envio e vai vencer todas as barreiras em São José, vai passar por todas as situações, porque vai com uma carta do rei. Não sou eu que estou falando. Diz que o rei deu cartas e Neemias chegou a ajudar, e ninguém parou Neemias, e ninguém segurou Neemias, porque ele tinha uma carta do rei. O envio é uma carta do rei a seu respeito. E o apóstolo Paulo, lá na carta de Coríntios, segunda carta de Coríntios 3, do 1 ao 3, o bom seria que o pessoal da multimídia, quando já ouvisse o texto, já jogasse lá. Levante a sua mão. Começamos outra vez a louvar-nos, a nós mesmos. Ou necessitamos com alguns de carta de recomendação para vós, ou de recomendação de vós. Levante a sua mão. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrados por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. A Leila adora esse texto. Hoje nós somos uma carta escrita por Cristo. Hoje nós somos uma carta escrita pelo Espírito Santo de Deus. Hoje nós somos a carta que qualquer pessoa ou autoridade sabe quem nós representamos. Não tem dúvida. Cristo escreveu em nós. Assim como todos os reis abriram o caminho para que Neemias passasse rumo ao seu destino, nós também chegaremos ao nosso destino profético, porque eu trago a recomendação do meu rei. E assim como nenhum rei brecou a Neemias, nenhum rei vai me brecar, nenhum rei vai te brecar, nenhum rei vai te segurar. Nenhum rei desta terra, nenhum principado, nenhuma potestade vai nos segurar, porque nós chegaremos ao nosso destino profético, porque eu trago uma carta escrita na minha vida, e ela demonstra a autoridade do meu rei. Não é minha autoridade. O meu rei fala, não mexe com ele, porque se mexer com ele, eu me levantarei contra você. É só isso. Continuo sendo uma pessoa comum, pequena, mas a carta que eu trago, porque diante do meu rei, toda língua confessa, e todo joelho se dobra. Nada pode nos separar deste rei e deste amor. Nada pode nos separar, a não ser nós mesmos, do nosso destino profético. E o que é interessante é que boa parte dessa carta que está escrita em mim, está escrita na Zelinda, está escrita na Nádia, está escrito no André, está escrito na Leila, no Kiko, no Alain,
Mas chega uma hora em que termina a escrita sobre mim e começa a escrita sobre o seu ministério. Entendeu? Para que eu possa morrer. Então até um ponto, vou eu, numa carta. Depois de um ponto, vão os meus filhos. Com a sequência dessa carta. Daí você entende, porque Jesus diz, vós fareis coisas maiores do que eu fiz. Porque ele escreveu a carta dele naqueles 12. É a mesma carta de Cristo, escrito nos seus apóstolos. Não terminou nele, não termina em mim, e nem vai terminar em você. São coisas que estão escritas na palavra e ninguém entende, e ninguém lê, porque não tem intimidade. Eu me emociono de saber que essa obra nunca mais vai parar, porque ela está escrita num monte de gente já. Por isso Moisés chega até a entrada da terra prometida. Mas dali em diante estava escrito em Josué: não parou! Não brigue com a pessoa errada, porque você só aumenta a força. Oh Jesus, sou apaixonado pelo Senhor. Diante do meu rei, todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é o Senhor. É tempo de mudar o nosso palavreado. É tempo de parar de falar, Deus está fazendo grandes coisas na minha vida. E é tempo de começar a dizer, Deus está fazendo grandes coisas através da minha vida. Não mais da minha, mas através da minha. A nossa busca é sempre através da minha vida. Um por todos é quando a sua vida, quando a bênção de Deus começa a vir e você começa a alcançar outros. Você é um canal de Deus, não mais um recipiente em que tudo é voltado para você. Tudo quer. Deus está procurando pessoas aonde Ele possa se manifestar através. E se eu fizer uma pesquisa aqui, é tudo a minha vida. E Ele está levantando um povo, do qual Ele vai se manifestar através. Por isso você manifesta o Cristo ressuscitado, porque já não é mais para a sua vida, é através da sua vida. O Cristo ressuscitado não fica preso. Eu já estou salvo, livre dos meus pecados, livre de muitas coisas, livre da ganância, livre do medo, livre. Daí Ele pode fazer alguma coisa através da minha vida. Porque nós não andamos, porque a água, a bênção, não jorra através da sua vida. E eu vou dizer para vocês sem nenhuma arrogância, eu sou o apóstolo de um dos povos mais poderosos que está hoje sobre a terra. É questão de dias para começar a manifestar. É questão de tempo. Eu vou ver isso, eu já estou vendo isso. Aleluia. Um por todos. Por que vocês dois estão vindo juntinho? Da próxima vez vem um, depois vem outro.
Esta carta não se apaga, ela é ampliada todos os dias. Amém, amém. Eu estou vendo, acho que um amém parecido com o da açúcar, mas não estou vendo açúcar. Cadê açúcar? Ah, já localizei lá. Não se apaga. João tem fundamento para isso. João 11, do 25 a 26. Você vai entender por que ele fala um negócio aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Porque as cartas permanecem escritas. As cartas permanecem escritas. E por isso que ele diz, eu escrevi aqui, parte do que está escrito tem em mim, e parte já nos meus filhos. E Jesus diz mais, que nós faremos obras maiores que a dele. Porque as cartas vão se multiplicando. Mas não é de carta que eu quero falar nessa noite. Não é das cartas. Elas vão se multiplicando. Eu quero falar um pouco da mesa. Da mesa. Nós temos alguns lugares na nossa vida que são lugares de intimidade. E a mesa é um desses lugares. A mesa é um lugar de intimidade. Eu não sento na mesa com todo mundo. Só sento na mesa quando tem que se abrir uma conversa. Não vai na casa de todo mundo. Você não chama todo mundo para a sua casa. Você não chama todo mundo para comer na sua casa. É necessário uma intimidade para a mesa. Para aquela mesa. É necessário uma intimidade. Tem dois lugares na nossa vida que são lugares de intimidade. A nossa mesa, a nossa casa no todo e o nosso quarto, o nosso leito, a nossa cama. Aonde nós manifestamos o nosso amor pela nossa esposa e a nossa esposa por nós. É lugar de intimidade. Eu vou até abrir um parênteses aqui. Hoje não se valoriza o sexo e tornou algo tão banal. Porque está em todo lugar. O seu corpo se tornou algo banal. O meu corpo se tornou algo banal. As pessoas acham que têm direito a prazer em qualquer lugar, de qualquer jeito. Vi outro dia no site, lugares bons para uma rapidinha. Dentro do carro, elevador. Não entendemos qual o propósito que Deus criou o sexo em nós. Não entendeu que o sexo foi criado para você gerar intimidade entre você e uma pessoa. Não entendemos que essa intimidade não é de qualquer jeito. Não entendemos que essa intimidade não é de qualquer forma, não é de qualquer lugar. Mas nós achamos que podemos fazer isso. Você sai da intimidade para a devassidão. Dependendo daquilo que você faz com a sua esposa, você está saindo da intimidade para a devassidão. E por isso a igreja não alcança o poder que tem que alcançar. Porque nós não temos noção do que é intimidade. A minha intimidade com Deus me faz ter respeito por Ele. Precisamos rever os conceitos, não sei como que é a vida sexual de vocês.
também. Mas se está esbarrando pelo sexo oral, por todas essas coisas, você está aí num padrão, fora do padrão da intimidade de Deus. E se nós não aprendemos a ter intimidade, mesma coisa, o leito sem mácula, o adultério mancha o seu leito. Quando você se deita no adultério, você está manchando o leito que está na sua casa, que é a sua esposa, porque você pega os demônios da rua e leva para dentro da sua casa. Nenhum amém? Então tá bom, vocês são maravilhosos. Prosperidade para vocês. Ai, que lindo. Intimidade. Intimidade. A mesa é lugar de intimidade. Neemias, apesar de ser um funcionário, eu sei que a turma vai sair cochichando da minha vida hoje, mas eu estou imunizado em nome de Jesus, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não fale que eu não sei nada, não fale que eu sou retrógrado, não fale nada. Só fala assim, vamos seguir o baile do jeito que a gente quer e pronto. Mas não me envolve na confusão. Neemias, apesar de ser um funcionário, ele tinha intimidade com o rei. Sabe por quê? Todos os dias ele estava na mesa do rei. Não tem jeito de você ser copeiro e não estar na mesa. Na mesa você trata de intimidade, você trata de conversa, e o copeiro está ali ouvindo. Neemias, acima de tudo, era alguém da intimidade do rei. Você pode ser servo e ter intimidade. Você pode servir e ter intimidade. O rei observava Neemias todos os dias na mesa. Se Neemias faltasse um dia ao trabalho, o rei perguntava, cadê Neemias? Porque Neemias era como uma segurança para o rei. Será que envenenaram Neemias? Será que Neemias pôs veneno na minha comida? Onde está Neemias? E vai gerando e vai observando. Quando o rei dá as cartas para Neemias, é porque o rei sabia quem era Neemias. Quando o rei deu as cartas para Neemias, ele sabia quem era Neemias. Conhecia a intimidade de Neemias. A igreja precisa de Neemias hoje. De pessoas que possam ser conhecidas pelo rei. E sejam da confiança do rei. E hoje, quando você não vem à Santa Ceia, Deus perguntou, onde está você? Hoje, quando você não toma rede, o rei pergunta, ué, por que você não vai tomar ceia hoje? Se a única coisa que te afasta da mesa é o pecado. A única coisa. E o rei pergunta, por que você não vem à mesa? Por que você não participa da mesa? E é interessante que Neemias termina lá no primeiro capítulo. Depois que ele descreve tudo o que ele era. O que ele chorou, o que ele fez, o que ele se arrependeu. Ele termina. Eu era copeiro do rei. Eu sou alguém de intimidade do rei. Intimidade não é automática, é conquistada. Ninguém consegue intimidade comigo de uma hora para outra.
Tem coisas que eu posso falar com todos, mas tem coisas que eu posso falar com um ou dois ou três. Diga para o seu irmão, intimidade se conquista, inclusive com Deus. Essa é a causa pelo qual o rei dá a carta a ele. A mesa é o lugar aonde a vitória é manifesta. Salmo 23:5 diz lá: prepara um banquete na frente dos meus inimigos. Na mesa é onde a sua vitória é manifesta. A mesa é lugar de restituição. É onde Mefibosete é restituído de todas as coisas que ele havia perdido. Foi na mesa. A mesa é lugar de honra. A maior honra que Davi recebeu não foi na sua unção como rei. A maior honra que Davi recebeu foi quando o profeta fala: ninguém vai se assentar até que ele esteja aqui. Mesa é lugar de honra. Mesa é lugar de honra. Davi foi a maior honra que Davi recebeu, porque o pai não havia nem contado ele. E vem o profeta e fala: não nos assentaremos até que ele chegue. Porque quando você não honra a mesa, você não honra a intimidade. Quando você não honra seu leito, você não honra a intimidade. Só participe da mesa quem é convidado. A mesa é lugar de assinatura de decretos. Essa mesa é lugar de assinatura de decretos. Nós podemos nessa noite e nessa ceia assinar decretos em nome de Jesus. É interessante que Jesus marca bem a questão de comer junto. Jesus marca. Quando ele deu pão e peixe para todo mundo, onde ele mandou o povo assentar? Na relva. Porque ele não tinha intimidade com aquele povo. Ele falou: põe o povo sentado na relva e multiplica o pão e o peixe, porque o negócio dessa turma é encher o pandu, né? Ele queria comer junto. Jesus sentou na mesa também na casa de Levi, que ele começou a alcançar os empresários daquela época, o pessoal da receita. O Senhor mandou preparar uma mesa, um lugar especial para a sua ceia de envio. Ele fala: vai na frente, prepara um lugar, um quarto espaçoso, porque ele queria fazer algo especial com os seus discípulos, com os 12. A última ceia foi de tanta intimidade, porque o Senhor estava dizendo para eles: vocês vão ser a minha continuidade. A ceia foi para dizer isso. Vocês são a minha continuidade. Quando nós servimos a ceia aqui para cada um de nós, nós estamos dizendo: você é a continuação do Evangelho sobre a terra. Você é a continuação da obra de Jesus sobre a terra. Você é a continuidade. Isso que Jesus estava dizendo para aqueles 12. Esse é meu corpo, é meu sangue. Vai vocês agora é com vocês. Eu estou dividindo o que eu sou com cada um de vocês. Estava enviando. Essa última ceia é uma ceia de envio.
Foi o lugar que Jesus escolheu para dizer: entre vocês tem um traidor. Jesus poderia ter falado do traidor lá na multiplicação dos pães e dos peixes. Já pensou, Jesus, povão, olha aqui, ó, um traidor aqui. O pessoal caía de pau nele. O pessoal devorava. Até para dizer que havia um traidor, ele escolheu a mesa, ele escolheu a intimidade. Não foi um lugar comum. Não foi. Tem coisas que o Senhor quer dizer na sua intimidade. É para quem sabe o que é a mesa. É para quem sabe o que é a mesa. Eu queria ver se Jesus tivesse declarado que era Judas, a turma com a fome que estava. Gente, não vai ter pão e peixe por causa de Judas. Ele é o ladrão, ele é o traidor, ele roubou todo o dinheiro. O dinheiro que quer comprar pão e peixe, ele levou. A torcida do Corinthians ia descer nele. Ia arrebentar. Mas ele vai na intimidade para falar dessas coisas. A mesa é tão rica. A ceia, a comunhão, a intimidade é tão rica. E nós tratamos com tanto desmazelo. E para encerrar, lá em João 12, a mesa era o único lugar que aquela mulher podia derramar o perfume sobre ele. Foi numa mesa, foi num banquete. O único lugar que aquela mulher poderia derramar sobre ele o seu nardo de perfume e recendesse toda a casa. Na mesa, na ceia, na comunhão.